Ritmo, é ritmo de férias. Ritmo, é ritmo de férias. Bom dia, meus lindos do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. E aí, quem acompanhou a live solidária nossa de 2020 do ano? Gostaram? Foi legal? Então tá bom, o prof amou também. Pessoal, hoje a gente vai para a nossa última aulinha aí, antes das férias. Boa, professor! Vocês estão merecendo um descanso, porque vocês são lindos e têm produzido tudo aquilo que nós, professores, temos proposto para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar na nossa live passada, nós falamos sobre a política. Nós já entramos na unidade ali na unidade 2 do caderno 3 e falamos sobre a política. E agora a gente vai falar o seguinte: os espaços de participação na Grécia Antiga. Mudou tudo a configuração das cidades, principalmente com essa mudança na política. E agora a gente vai ver cada um desses espacinhos aqui que mudou na cidade. Se nós estivéssemos na sala de aula, tem um pequeno texto explicando cada um deles e a gente ia fazer aquela jogadinha ali, ler você, aquela briga para ler, porque os alunos do sexto ano gostam de participar da aula e eu amo vocês por isso. Vocês são muito participativos, tá? Parabéns por isso. Presta atenção que o prof vai lendo cada um dos quadrinhos e vai explicando para vocês. Para quem quiser me acompanhar, está na página 154. Vamos lá, professor! Então vamos lá, galera. A nova forma de organização política que os gregos foram desenvolvendo em suas cidades-estados mudou a organização do espaço das cidades. Observe a ilustração. Quem quiser ali ver, tem a imagem de tudo isso que o prof vai lendo para vocês, da cidade de Atenas no século 5 a.C. Outras cidades-estados tinham instituições semelhantes. Então vamos lá. Vamos começar com os templos. Foram construídos templos gigantescos, como por exemplo o Partenon, que é muito conhecido, que existe até hoje, as ruínas, e que pode ser visitado. Uma obra arquitetônica linda, fantástica. Então vamos lá, presta atenção. O Partenon era dedicado à deusa Atena, que era a deusa da cidade ali. Era a homenageada da cidade, que deu nome à cidade. Os gregos acreditavam em seus deuses, faziam oferendas e consultavam oráculos, mas não misturavam essas crenças com a política, nem com o governo da cidade. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Os deuses governavam os seres humanos governavam a cidade, e uma coisa não estava associada à outra. Então, o templo dedicado aos deuses era exclusivamente para as pessoas adorarem aos deuses, tá? Que fique bem claro isso para vocês. Oligarquia. Presta atenção aqui, ó. Em algumas polis, deixa eu aumentar um pouquinho aqui que eu tenho que ficar muito pertinho, daí eu fico pertinho de vocês também. Apesar que isso não é ruim, né, professor? Isso é muito bom. Em algumas polis, apenas os descendentes dos fundadores das comunidades ou os ricos, proprietários de terra e comerciantes, eram considerados cidadãos. Essa forma de organização em que apenas um pequeno grupo, Oligarquia é política para poucos. Isso que significa oligarquia. Então, normalmente era esse pequeno grupo que participava da política, ou era a elite da cidade, ou eram aqueles mais tradicionais. No caso de Atenas, vamos lembrar lá que eram quem que participavam da política? Os cidadãos atenienses. Lá ali não tinha uma restrição de rico, como falou ali, de grandes proprietários de terra. Na democracia ateniense, nós já vimos isso, ricos, pobres, não importa a classe social, tinha participação política. Porém, ainda era uma oligarquia, ainda era uma política para poucos. Por quê, professor? Pelo seguinte, esses cidadãos eram a minoria na cidade, era a menor parte das pessoas. Por quê? Porque estavam excluídas as mulheres,
porque estavam excluídos os menores de 18 anos, escravos, estrangeiros, que era a maior parte da cidade de Atenas ali, tá? Acompanha comigo, continua aí, galerinha. Vamos lá. Democration, democracia. Nós já falamos um monte sobre democracia, principalmente na nossa última live, que eu achei que foi muito produtiva, vocês participaram bastante. Diante das pressões populares, algumas polis oligárquicas foram permitindo que mais pessoas adquirissem a cidadania. Essa forma de organização em que o povo, demos em grego, que significa povo, participava da política, era chamado de democracia. Nas polis democráticas, mais frequentemente os cidadãos podiam votar e ocupar cargos políticos, possuíam igualdade diante da lei, além de poderem receber honrarias e títulos por méritos pessoais e não somente por herança. Então as cidades democráticas abrem para um grupo maior aí, não deixa de ser uma oligarquia. A oligarquia normalmente é um negócio mais familiar, um negócio mais é mais restrito ainda do que a própria democracia. É que Atenas era essa minoria que votava também. Só que ela abre agora um precedente para as pessoas serem honradas também, não só porque eram ricos, não só porque por causa de herança ou alguma coisa, ou laços familiares, mas também, tá, por merecer, por às vezes um cidadão honorário, por às vezes fazer uma boa participação na política, porque agora eles têm essa abertura política. Conselhos eram compostos por chefes militares e administrativos que punham em prática as decisões das assembleias e dos tribunais. Em Atenas eram chamados de estrategos, de onde vem a palavra estratégia, conjunto, planejado e coordenado de ações para alcançar um objetivo. Olha que legal, quando a gente usa essa palavra, por isso que a gente tem que saber a origem das palavras, porque é muito interessante. Nós sabendo a origem das palavras, fica mais fácil a gente compreender as palavras. Olha essa palavra aí, estratégia, né? Vem de estratego, de onde vem a palavra estratégia, conjunto, planejado, coordenado de ações para alcançar um objetivo. Quando você fala assim, vamos traçar uma estratégia, é porque você quer o quê? Você quer coordenar alguma coisa para alcançar um objetivo. E aí vem o significado da palavra. Lembra que eu falei para vocês uma vez do significado da palavra sincera, que vem de sincera, lá da época do teatro, né, que as pessoas não tinham expressão facial, então elas utilizavam máscaras de cera para fazer um personagem. E aí, sincera, quando eles estavam com a máscara de cera, eram personagens, estavam atuando. Quando eles tiravam a máscara, eram verdadeiros, era quem realmente eles eram. E aí a gente entende o significado hoje. Quando você fala para uma pessoa, você é muito sincera, é porque ela é uma pessoa verdadeira, né? É ela mesma, ela não é falsa. Vamos continuar aí, professor. Prossigamos. Assembleia. Assembleia é um pouquinho maior. Não temer os governantes como deuses e ter espaço de participação encorajava o povo a se organizar e exigir melhorias nas condições de vida, exercendo assim a sua cidadania. Os gregos passaram a se sentir livres para refletir sobre o que achavam melhor para si, expressando-se publicamente, sem temer o castigo dos deuses. A ágora era o espaço físico das discussões sobre todos os temas, enquanto que a assembleia era uma reunião dos cidadãos. Presta atenção, até hoje nós utilizamos esse termo, assembleia, para uma reunião, normalmente do povo, uma reunião dos cidadãos. Reunião dos cidadãos para tomar decisões. Cada cidade-estado tinha seus próprios espaços de participação dos cidadãos, umas mais abertas e participativas, democráticas, outro menos participativas, oligárquicas, mas mesmo assim a maioria delas tinham as assembleias, que eram locais onde as pessoas discutiam política.
tribunal. Presta atenção, tribunal, o nome aí já diz alguma coisa. As regras e as leis não eram mais determinadas por um único governante. As assembleias decidiam sobre elas e os tribunais, com participantes escolhidos pelas assembleias, julgavam os casos. O que os tribunais fazem hoje? O que os tribunais são encarregados? De julgar os casos que chegam até eles. Casos de quê? De pessoas que não cumprem as leis. Os tribunais ali não eram diferentes, tá? Eram pessoas escolhidas para julgar tudo aquilo que afligia a lei, tudo aquilo que era fora da lei, tá? Bulé. Em Atenas, as decisões da Assembleia eram encaminhadas pela Bulé, uma Assembleia menor, com cidadãos representantes de todas as regiões da cidade. E por fim, para a gente finalizar, algo que nós já falamos, que é a ágora. Em algumas polis, como Atenas, o palácio do governo deixou de ser um edifício mais importante, sendo substituído por quê? Pela ágora, que era o que, meus queridos? E eu já falei em outras aulas para vocês, o que era a ágora? Era uma praça pública, era um espaço onde eles se reuniam, em Atenas principalmente, os cidadãos atenienses se reuniam nessa praça para quê? Para decidir o destino da cidade, para decidir as verbas, para decidir o que ia fazer, e era o povo que participava diretamente. Temos verba para tal coisa, é o povo que votava, temos coisas que nós já falamos em outras aulas. Olha que interessante que era a política na época, pessoal. Estão vendo aí? Quanto espaço tinha para discussão do povo em relação às coisas públicas, em relação à política, e ainda um espaço aberto que servia mais, justamente por isso, comportava mais pessoas, tá? E aí todos ali se reuniam, os cidadãos, e ali eles decidiam o destino da sua cidade. Então era bem legal, porque o povo tinha voz ativa na política, o povo participava diretamente da política, embora fosse uma parcela menor, reduzida, mesmo assim tinha essa participação. Ricos, pobres, não importa a classe social, todos decidiam juntos e escalonar o destino da sua cidade. Olha que legal, gente, né? Olha que interessante, quanta coisa nós falamos de política hoje, quanta coisa nós falamos para entendermos essa dinâmica política, esses espaços de participação na Grécia Antiga, espaço de participação. O único que fugiu um pouco da política ali foi só o templo, ou os templos, né, que eram dedicados aos deuses. Os outros lugares, a maioria, todos eles relacionados à política. Legal, ó, os templos, as oligarquias, que era política para poucos, esse não era um lugar, essa era a forma que a política era organizada. Democracia, que nós vimos aí agora, tem a participação de mais pessoas. Conselhos, tá? A Assembleia, que era o local onde eles se reuniam para o quê? Para discutir o que seria feito na ágora, por exemplo, para discutir o que seria feito dentro da política. Os tribunais, que eram onde eles julgavam, tá? Tudo aquilo que ia contra a lei ou contra as leis da época. E a ágora, a praça pública. Se tiverem alguma dúvida, lancem lá no Classroom. Tá? Gente, eu prefiro que lance o comentário junto com a aula. Eu vou explicar isso para vocês mais uma vez. Algumas vezes vocês mandam no privado e como é muita mensagem, ela vai se perdendo, ela fica no meio do caminho. Eu prefiro que vocês postem as dúvidas, os comentários na atividade. Daí o prof vai olhar e vai ficar mais fácil, porque a atividade eu sempre abro, eu sempre estou abrindo ela para ver se tem algum recadinho, para ver se tem alguma dúvida de aluno. Então posta ali naquele campinho, ó. 154 foi a página que nós paramos. Foi a última página trabalhada antes das férias. Tá bom, pessoal? Boas férias para vocês, ó. O prof vai estar aqui morrendo de saudades e não vendo a hora da gente se encontrar. Mas eu sei também que é preciso essa pausa, porque nós merecemos e nós estamos realmente cansados. Eu acho que vocês, como nós,
tá? Por quê? Porque nós estamos dando o nosso máximo e vocês também, para que nós não deixemos a educação cair o seu nível, né? E eu creio muito que vocês estão aprendendo, porque os professores que vocês têm, não estou falando do prof, são os melhores, estão fazendo o melhor. E a escola que vocês estudam é a melhor, tá, pessoal? Aquele beijo no coração de vocês. Aproveitem as férias. Sei que vocês já estão em casa, entediados, mas agora pelo menos não vai ter o negócio das atividades da escola. Aproveita para se divertir mesmo, curtir a família, o papai, a mamãe ou com quem você mora. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração do professor Douglas e fui!